Graça e paz, sejam mais do que bem-vindos ao canal Fora da Caixa, o canal que faz você pensar. Devemos orar a favor dos nossos inimigos ou contra? O que nos diz a Escritura? O pastor Anderson Silva, há uns dias atrás, em um podcast, disse que é necessário que as pessoas, ou melhor, a igreja, os cristãos, aprendam a orar de forma correta, para que Deus venha destruir os inimigos. Não vou usar aqui os termos que ele usou, mas vou colocar o vídeo em onde um podcast ele disse estas palavras contra algumas autoridades envolvendo presidente da República e outras pessoas. Assista ao vídeo e depois vou dar a minha opinião e o que diz as Escrituras. A gente precisa crer, cara. Você abrir uma janela aqui, sabe? E a igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não está crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. Meu amado, o que você tem a dizer com essa fala do pastor Anderson Silva? Apesar disso, já ter passado alguns dias. O que nos instrui a Escritura? Paulo, instruindo Timóteo, vai dizer a seguinte coisa. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões para todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Uma recomendação do apóstolo Paulo àquele que ele estava ensinando ao seu discípulo Timóteo. Olha, Timóteo, faça oração por todos os homens, aos reis, aos que exercem autoridade. Contrário ao que diz o pastor Anderson Silva, aonde ele vai falar das orações imprecatórias. Se você analisar o Salmo 23 ou outros que ele citou, mas o Salmo 23, quando Davi diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Neste salmo, Davi não está dizendo para Deus preparar esta mesa e mostrar para os inimigos quem é Davi, quem é Deus e destruí-los, ou com uma forma deles olharem e estarem ali reunidos como que sendo humilhados. Não. Davi está falando para Deus preparar uma mesa com os inimigos para haver paz, para haver reconciliação, para haver trégua. Não é para destruir os seus inimigos, que eram outros reis. Na atual situação que estamos vivendo no nosso país,
independente de quem está no governo, se está no governo, foi eleito pela maioria, independente se eu sou a favor ou não, como cristão, eu tenho que orar. Porque se eu quero o bem da minha nação, a paz na minha nação, eu vou orar pela paz na nação. Se eu quero a paz na cidade, eu vou orar pela paz da cidade. Então eu tenho que orar pelas autoridades, pelos presidentes, pelos seus ministros, pelos senadores, pelos deputados federais, estaduais, por todos aqueles que exercem autoridade. Pode, às vezes, ser até uma política contrária àquilo que você tem, ou sua ideologia, por assim dizer. Nós, como cristãos, não devemos, através de palavras, incitar o ódio. Na minha opinião, ele foi muito infeliz nessa sua fala e, diga-se de passagem, trouxe um problema para si, porque agora, pelo que eu acompanhei todo o desenrolar e as notícias, ele está sendo agora investigado pela Polícia Federal. Ele foi infeliz na sua fala, trazendo ali algo fora totalmente de contexto e daquilo que Cristo ensinou. Amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. O próprio Cristo disse isso. Por que que eu, então, vou querer usar a Escritura, usando texto fora do seu contexto, porque sou contrário ao governo, porque discordo? Não, eu devo orar a Deus por esse governo. Você quer a paz na nação brasileira? Ore. Você quer a melhora na nação brasileira? Ore. É isto que a Bíblia diz. E você? O que pensa disso? Qual a sua opinião? Ele está certo em falar desta forma ou não? Você concorda ou discorda? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E lembre-se, se você não é inscrito no canal, toque no botão inscrever-se, ative o sino das notificações, marcando todas. Deixe o seu like e compartilhe este conteúdo. E que Deus nos abençoe e até uma próxima, se Deus assim nos permitir.